parte nessa aula aqui. Quando a gente fala em planejamento, né, a primeira coisa que vem é por onde eu começo, porque a única coisa que o dono do negócio, o dono do e-commerce sabe passar e que às vezes o gestor recebe é o faturamento que ele quer ter, né? Então ele chega para você e fala, eu quero faturar X. Tá, mas com base nisso, como é que você faz o planejamento? Então, alguém tem esse problema, essa dúvida aí na hora de fazer isso ou não? Ou é só eu? Que não, a pessoa chega e fala assim, ah, quero faturar tantos. Tá, mas por onde você vai começar a desenhar esse planejamento? Então é sobre isso que a gente vai falar de uma forma muito mais detalhada, tá? Muito mais didática, ok? Eu recebi, inclusive, uma pergunta recentemente nas redes sociais perguntando, né, onde eu tenho que focar para conseguir chegar nos meus 100 mil reais ali, né, nos meus primeiros 100 mil reais mensais. E eu respondi de uma forma que eu vou falar para vocês, mas a gente vai ter aula sobre isso. Mas só para vocês entenderem um pouco o raciocínio da coisa, né? A primeira coisa é a gente precisa entender as métricas desse negócio. Você quer faturar 100 mil, mas qual que é o seu ticket médio? Qual que é a sua taxa de conversão média? A gente vai precisar fazer uma conta reversa nessa situação, né? Pegar os 100 mil, dividir pelos 160 reais, que seja o ticket médio da pessoa, para descobrir quantos pedidos ele precisa ter, né? Se a gente já tem uma ideia da taxa de conversão, a gente consegue saber quantas sessões ele precisa ter para aquilo ser atingível. E aí nós precisamos fazer uma outra conta, que em cima daquelas sessões, se basear num CPS médio para descobrir quanto ele vai precisar investir para chegar no resultado. Ou seja, não é simples, não é fácil você responder de bate-pronto para uma pessoa que só tem ali na cabeça dela o faturamento. Então, esse é um ponto principal aí que eu tenho para a gente começar a conversar na aula de hoje. Vou mostrar, claro, na parte prática, beleza? Vamos lá, então? Vamos compartilhar a tela e a gente já dá o start aqui. Colocando aqui na tela, primeiro o nosso mind map. Esse mind map é o mesmo que eu mostrei na última aula, só que ele está com alguns ajustes aqui, né? Então eu vou só reforçar algumas informações, não vou repetir o conteúdo, porque nem faz sentido, mas eu adicionei aqui um checklist. O que não pode faltar em um planejamento, ou seja, o que você não pode deixar de ter em um planejamento de e-commerce. Isso aqui é crucial, tá? Olha só que interessante. Com base nisso, a gente vai para a aula prática. Primeiro, eu preciso ter o histórico passado dessa empresa. O e-commerce está começando agora, não tem histórico, não tem problema. Você vai ter que investir para você começar esse histórico, não tem segredo. Mas se essa loja, né, se esse e-commerce, ele já teve um histórico de investimento, mesmo que de 3 meses, já é suficiente para a gente conseguir criar um planejamento legal, baseado em métricas atuais. Isso é muito importante, tá? Segundo, analisar a representatividade dos canais. Uma coisa é a pessoa chegar para você, ou o lojista falar, eu quero faturar 100 mil, tá? Mas quanto que o Instagram representa do seu faturamento hoje e quanto que a mídia paga representa do teu e-commerce hoje? Porque não adianta você querer bater os 100 mil com o tráfego pago. Isso é muito importante. Parece óbvio, mas às vezes a gente esquece de trazer isso em reuniões e de trazer isso no planejamento. Terceiro ponto, analisar o percentual de crescimento mensal. Qual o percentual que esse e-commerce, que essa loja, vem crescendo mês a mês? Porque existe muita situação de chegar um lojista e falar, eu quero faturar 100 mil, só que estatisticamente ele nunca faturou isso e nem o crescimento que ele está tendo mensalmente comporta isso. Então, o que justifica essa meta? Isso é muito importante. A gente vai mostrar daqui a pouco na prática. E aí a gente faz a conta reversa com base no faturamento, que eu vou mostrar para vocês também como é que é feito isso, né? Para a gente descobrir quais são as nossas métricas ideais de projeto e aí sim a gente conseguir entregar e desenhar um resultado, tá? É muito importante a gente se basear nas métricas passadas, criar ações por métricas, distribuir porcentagem por canais ali de atribuição de faturamento, implantar isso num cronograma mensal, tá? E olha só que interessante, pessoal. Hoje, aqui na Rocket, eu cobro 5% do investido em ads, né? E de cada cliente, ou seja, o cliente me paga uma mensalidade fixa e 5% do que eu invisto em ads. Quanto mais eu invisto, mais eu trabalho. Concorda comigo? Trabalho a gestão na maioria das vezes, gestão de mídia, né? Então, uma coisa é um cliente que investe 2 mil reais por mês, outra coisa é um cliente que eu tenho aqui que investe 400 mil reais por mês. O meu trabalho é diferente. Concorda comigo? O cara que investe 400 mil, eu preciso dar muito mais atenção, alocar muito mais equipe, contratar muito mais pessoas. Então, existe um variável que eu cobro. Como que eu aumento o faturamento da minha empresa, aqui de performance, sem precisar buscar mais clientes?
eu preciso que os meus clientes investem mais. Só que os meus clientes não vão investir mais se eu não trouxer um planejamento eficaz para ele provar que aquele investimento vai justificar o resultado que ele vai ter. Tá todo mundo na mesma linha de pensamento comigo? Ou seja, eu não quero mais ter clientes. Eu travei aqui, tenho 60 clientes, por exemplo. Eu não quero mais ter clientes, mas eu quero faturar muito mais. Eu preciso trabalhar o meu variável. Como é que eu trabalho o meu variável? Criando o planejamento para cada cliente e trazendo esse planejamento com prova e resultado para a gente conseguir puxar a verba e conseguir investir mais. Quanto mais os meus clientes investirem, mais eu vou receber no final da conta do meu trabalho. Por isso que o planejamento é extremamente importante para quem é gestor de tráfego, performance ou dono do e-commerce também. Faz sentido? Se eu não tiver o planejamento, eu não sei para onde eu estou indo e eu não consigo praticamente escalar, né? Eu postei ontem um resultado da nossa operação agora do mês de setembro, né? A gente investiu 4,7 milhões de reais em mídia, né? Isso não seria possível se eu não trouxesse um planejamento para os clientes e pedisse para eles alocarem essa verba e confiassem no nosso trabalho, né? Aí se tira lá 5% e etc. Você consegue chegar nas contas ali. Onde eu quero chegar aqui, tá? Eu quero deixar muito claro para vocês que é muito importante, né? O planejamento ele é um ponto muito importante de um projeto e é ele que vai determinar o crescimento, a percepção de qualidade ali do cliente com você, ou você, lojista, conseguir chegar nos resultados que você espera. E aonde a gente começa o planejamento? Bom, eu sou uma pessoa muito boazinha, eu organizei aquelas planilhas que eu entreguei para vocês na última aula ali, eu deixei tudo em etapas aqui, são 8 etapas, daqui a pouco eu vou explicar o que mudou nas planilhas. Elas, claro, sofreram alterações para ficar mais fácil de vocês trabalharem, tá? Quais são os 8 pilares para a gente conseguir não só planejar, mas conseguir entregar resultado? Primeiro, fazer uma projeção rápida do projeto. Segundo, entender os dados históricos e futuros. Vocês vão ver etapa a etapa que eu preparei para vocês. Terceiro, ir para o planejador e conseguir entender aonde a gente vai ter que trabalhar melhor. Quarta etapa, ter visões de canais. Está invertido aqui, ó. Beleza. Quinta etapa, acompanhamento. Sexta etapa, quais serão as ações do mês, quais serão as ações por métricas e quais serão as ações por canais. É impossível quase você não bater uma meta se você tiver isso bem desenhado. Só que imagine que esse é um arquivo por projeto. Se você é lojista, você vai ter que ter uma planilha dessa e conseguir fazer todo o seu planejamento. Se você é gestor ou gestora, você vai ter que aplicar isso daqui que eu estou mostrando em cada cliente para você conseguir entregar um resultado realmente de fato. E uma coisa muito legal, quando você tem esses dados na mão, você consegue, inclusive, saber onde tem problema, entendeu? Ou seja, você consegue saber aonde está o problema daquele lugar que você não está conseguindo enxergar, por que que vocês não estão chegando no resultado que vocês querem, que vocês estão esperando. Então, basicamente, essa planilha aqui ela responde muita coisa. Bom, a projeção rápida, eu nem preciso me esforçar muito aqui para explicar, porque vocês já conhecem, já têm acesso, né, a essa planilha aqui. Então, é basicamente você colocar aqui alguns dados e saber exatamente qual que é a projeção de resultado. Principalmente para e-commerce está começando, é muito legal. Eu estou aqui com R$ 1.500 para investir, né? Vou colocar aqui um CPS médio, como está na planilha ali do lado. Meu ticket médio gira em torno de R$ 140 e minha taxa de conversão 1%. Quanto que vai ser meu resultado? Você consegue ter uma projeção, né? Aqui embaixo você consegue ver quanto essa pessoa pode faturar se o cenário dela for esse aqui. E aí, se ela melhorar cada etapa, como a gente vai fazer daqui a pouco, a gente vai conseguir entender que a gente vai conseguir chegar num resultado muito melhor. Então, vamos começar a nossa aula agora, tá? Mostrando primeiro dados históricos e futuro. Por que que eu bato muito nessa tecla, tá? Por que que eu bato muito na tecla de você olhar o passado? Porque se você não conhece o passado de um projeto, dificilmente você vai conseguir projetar um futuro de uma forma que vai ser atingível, que vai dar resultado. Esse aqui é um cenário real de um cliente, tá? Ó, setembro para trás são todos os dados, tá, reais do projeto, só para vocês entenderem, tá? Di, mas os números são muito grandes, fogem da realidade. Foquem na aula e na metodologia, tá? Eu preciso trazer um cenário real. E então é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, beleza? Olha só que interessante, pessoal. Aqui é o mês, o calendário, né, de janeiro a setembro desse cliente. E todos os dados, ó, a receita que a gente captou, a receita que a gente faturou, porque uma coisa é captada, outra coisa é faturado, né? O faturado
Ele basicamente é a métrica tirando ali, deduzindo a porcentagem de aprovação. Nós estamos com 90% de aprovação em janeiro. Então, 90% dos pedidos que entraram foram pagos. Isso deu R$ 604 mil. O que veio de mídia foi R$ 304 mil. A porcentagem em mídia paga está em 45,5%, tá? Olha outro dado que interessante. O resultado que eu postei em setembro, ontem, né? Falando de setembro, eu mostrei um resultado de 29,7 milhões de reais, correto? Vocês viram lá o número, tá? Quem viu o post. Isso é só mídia. E os meus clientes, em média, tá, têm 40% de dependência em mídia paga. Então, se você olhar aquele número, na verdade, o resultado que eu estou entregando é quase 70 milhões por mês. Só que eu trago nas minhas redes sociais somente o que foi cabível de mídia paga, só para vocês terem uma ideia do resultado massivo que a gente entrega. Então, a gente investe ali 4,7 milhões de reais por mês para trazer quase 70 milhões de reais de venda, entendeu? Aquilo que eu mostro é só mídia paga. Como vocês podem ver, o cenário médio de quase todos os meus clientes é 40%. Eu até deixei no post sobre isso, entendeu? Então dá para vocês entenderem a representatividade de mídia versus resultado que o dia entrega. Por que eu não posto, então, que eu vendi 70 milhões? Porque eu não tenho o print da plataforma de todos os meus clientes, eu nem preciso fazer esse trabalho. Eu vou colocar o que eu tenho na minha mão, que é o gerenciador de anúncios, tá? Outra coisa, qual que foi a receita captada de outros canais, né? Aqui nesse projeto, em janeiro, foi R$ 364 mil, e a porcentagem de outros canais representa, em média, 54%, tá? Olha que interessante. Então, nós estamos, na média aqui dos meus clientes, 40% mídia paga, 60% outros canais, né? Então, por que eu acho interessante eu falar sobre isso? Porque a mídia, ela potencializa os outros canais. A mídia é o alcance da marca. Sem a mídia, sem o tráfego, o meu cliente não vai ter essa representatividade em outros canais. Concorda comigo? Ele não vai captar e-mail para mandar no CRM. Ele não vai ter seguidores conhecendo o projeto dele porque ele não está alcançando pessoas, tá? E se vocês olharem um outro número aqui, vai ser muito interessante, ó. Eu fui abaixando o meu percentual em mídia ao longo dos meses esse ano. E eu fui aumentando o meu percentual de canal ao longo do ano. Eu comecei o ano 45% em mídia e 54% em canais, e eu estou em setembro 36% em mídia, 63% canais. Conseguiram entender a importância do balanço da mídia? Ou seja, vai chegar um momento no projeto que os canais, ou os outros canais que eu vou mostrar aqui, eles vão ser representativos e você vai poder diminuir ali a sua força em mídia. Só que não significa que você vai diminuir o investimento em mídia, tá? Você vai faturar mais, então a mídia ela continua subindo, só que ela representa menos no seu faturamento. Porque se vocês olharem aqui a receita, né, o investimento, ó, eu comecei em janeiro investindo 60 mil e em setembro eu investi 195 mil reais. Ou seja, eu estou investindo muito mais. Só que os canais estão trazendo mais resultados, né? Então, isso é muito importante para vocês entenderem o percentual de crescimento. Inclusive, isso é legal para vocês tomarem decisões na hora do cliente. Ah, eu estou aqui mensurando uma campanha no gerenciador de anúncios e não estou vendo o ROI. Cara, o ROI está aqui, ó. Suas campanhas estão potencializando outros canais. Se você ficar olhando somente o que está no gerenciador de anúncios, somente o que é last click, você vai tomar decisões erradas. Tá claro para mim que a mídia foi um grande impulsionador dos outros canais. Ou seja, por que vocês acham que os outros canais funcionaram do nada, entendeu? Então é um pouco sobre isso aqui, ok? Bom, minha porcentagem de aprovação está aqui detalhada mês a mês. Percebe que está numa média de 91%, tá? O investimento em ads, tá? Que eu fui, tá aqui numa média também, ó, mas se vocês olharem aqui, existe uma progressão de investimento, inclusive essas cores aqui mais escuras, né? O vermelho, mostra os meses que eu mais investi em ads. Então, em março, na verdade, eu aumentei 41% o meu orçamento. Eu saí de 76 mil para 108 mil em ads. Aí, o que eu faço? Eu olho a correlação do aumento de investimento versus o resultado que eu obtive. Então, se eu aumentei 41% o investimento em mídia em março, qual que foi meu resultado? Pode ver que o ROAS caiu, ó. Normal isso acontecer, mas como é que foi a taxa de conversão? Ela caiu também? Não, a taxa de conversão ela aumentou. Tá, então por que o ROAS caiu se a taxa de conversão aumentou? Ticket médio caiu também. E o CPS subiu muito porque eu aumentei o valor em mídia bruscamente 41%. Então, o CPS sobe, o ticket médio cai
né? Isso afeta o ROAS, mesmo a taxa de conversão subindo um pouco. Tudo isso são números. Eu nunca ia conseguir entender esse cenário se eu não tivesse isso aqui. Então, eu já sei que existe um comportamento na conta desse cliente. Quando eu aumento muito a verba, tende a subir o CPS, tá vendo? Tende a cair o ticket médio, dependendo da estratégia, né? Mesmo que a taxa de conversão suba. Ah, de prova isso, você está olhando só março aí, não é fato. Tá, vamos olhar julho, que eu aumentei 32% de um mês para o outro o orçamento. Olha o CPS como subiu, de mídia. Olha o ticket médio caindo, mas olha a taxa de conversão até sendo maior. Mas o ROAS caiu. Ou seja, é um comportamento da conta. Quanto mais eu invisto, tá? Tende a aumentar o meu custo de sessão e tende a cair ticket médio, porém a taxa de conversão pode ser que aumente porque as pessoas compram um produto mais barato. Eu estou alcançando mais pessoas e essas pessoas podem estar querendo comprar produtos mais baratos porque é a primeira vez que estão conhecendo a minha loja. São várias coisas que estão acontecendo, eu preciso saber entender isso. Até aqui tudo bem? Bom, aqui eu tenho o mapa das sessões que aconteceu até setembro, né? O que veio de mídia, o que veio geral, quanto foi o CPS só em mídia, quanto foi o CPS geral, quantas transações eu tive ao longo do tempo, tá vendo? Qual foi o ticket médio ao longo do tempo, qual foi a taxa de conversão. Eu consigo ter muita coisa aqui. Olha que legal. E aí, indo para o lado aqui, eu consigo ter também os números médios. Ó. Qual que é a minha receita média? Qual que é o percentual de mídia médio? Qual que é meu ticket médio anual? R$ 267. Olha que interessante. Isso aqui é a base de tudo para o planejamento. Eu vou explicar para vocês o porquê. Tá vendo? Ó, sessões, médias, etc. Isso aqui é a média do meu negócio. Tá vendo? Bom, vamos lá, vamos para a prática agora, tá? Aqui em cima tem um ponto muito importante, tá? Olha só, o crescimento que eu tive mês a mês. Tá vendo? Ó? Então, de janeiro para fevereiro eu cresci 13%. Fevereiro para março eu cresci 16%. De março para abril eu caí 16%. Voltei à estaca zero. De abril para maio cresci 4%. De maio para junho cresci 41%. Opa, vale a pena eu entender o que aconteceu aqui para eu crescer tanto de um mês para o outro, tá vendo? Aí eu tenho que olhar investimento em mídia. Cara, aumentei só 13% em mídia e cresci 41%. Então tem mais coisas que aconteceram nesse mês que eu posso trazer como um potencializador. Então aí eu vou analisando aqui, entendendo o que aconteceu. Ó. Meu CPS caiu, isso é bom. Meu ticket médio se manteve, até caiu um pouquinho, minha taxa de conversão subiu um pouco. Então, assim, eu tenho que entender qual foi a particularidade que aconteceu nesse mês que fez eu crescer 41%, porque no ano inteiro foi um crescimento muito absurdo. De junho para julho, eu cresci 28%, ou seja, eu cresci mais, só que eu investi 32% a mais, tá vendo? E aí vai indo, ó. Julho, agosto, setembro, né? De agosto para setembro eu caí, de setembro a outubro, né? Eu não vou considerar essa métrica porque ela está errada, porque aqui é só um planejamento. Outubro não começou ainda. Mas olha só que interessante. Eu consigo entender as correlações, entendeu? Por que que eu cresci? O que fez eu crescer? Qual foi o melhor mês? Que mês que eu investi mais? Ou seja, o mês que eu mais cresci não foi o mês que eu mais investi. O mês que eu mais investi foi março. E o que eu mais cresci foi junho. Ou seja, será que existe alguma relação desse investimento que eu fiz em março com o crescimento de junho? Será que eu captei muito e-mail, trouxe muitos seguidores que eles começaram a converter em junho? Sabia que existe isso, galera? Essas correlações, um mês que você investe muito e às vezes você não teve um resultado esperado e daqui 2 meses aquilo começa a virar resultado e o seu cliente não vê isso. E o dono do negócio também não vê isso, porque ele sempre fecha o mês olhando o que está no atual. Ele nunca olha, né, o que está acontecendo no cenário inteiro. E é normal a gente passar por isso. Eu acho que o nosso trabalho, inclusive, é fazer isso ser factível para todo mundo. Estão conseguindo pegar a visão? Que agora eu vou para a parte de planejamento, tá bom? Vamos lá, então. Espero que vocês estejam curtindo aí já, vocês estejam tendo alguns insights aí. Bom, e agora chegamos em outubro. Eu vou deixar zerado aqui o resultado, tá? Cara, o meu cliente chega em outubro e fala para mim assim, Di, quero faturar em outubro, né? Eu preciso faturar uma meta 2.100.000. Beleza, é um número bonito, né? Mas como é que eu vou projetar o crescimento desse cara? Como é que eu vou saber quais são as ações, tudo que vai acontecer se ele quiser faturar 2.100.000? Ora, se eu tenho todos esses dados aqui, eu tenho dados médios aqui na minha direita, certo? Com esses dados médios, eu consigo entender até onde eu posso ir, aonde eu me basear, entendeu? Se ele quer 2.100.000, eu vou colocar aqui 2.100.000. Está dando um crescimento de 26%,
comparado com o que eu faturei em setembro. Tá vendo? Então, eu vou aqui do lado e já olho o meu crescimento médio. Peraí, meu crescimento médio é 13%. E esse cara quer crescer 26% de um mês para o outro. Já temos um sinal amarelo aqui. O que vai justificar um crescimento do dobro do que é o meu crescimento mensal contínuo? Então, todo mundo na mesma linha comigo ou não? Primeiro ponto, o que vai justificar um crescimento de 26% de um mês para o outro, sendo que o meu crescimento médio anual é 13%? Então, eu tenho que entender, acender esse alerta. Depois que eu coloco, né, esse valor aqui, essa planilha, no caso aqui, essa coluna ela está automatizada com os dados médios daqui da direita para me basear. Ela já traz um resultado para mim ali, né? Ela já me traz um resultado esperado, entendeu? Ou seja, ela fala se seu cliente quer faturar 2 milhões e 100, vai ser esse o resultado. Você vai ter de receita captada isso, de receita de mídia isso, porcentagem de cada uma, porque é a média aqui, estatisticamente, eu estou baseando em dados do ano, então eu não estou me baseando nada fora da casinha aqui, tá? Eu vou ter isso de receita cancelada, só que ela traz até quanto eu vou ter que investir, ó. Você vai ter que investir, você vai ter que aumentar 23% o investimento para você faturar 26% a mais, ou seja, eu vou precisar investir R$ 241.000 esse mês para eu conseguir entregar 671 mil sessões, baseado na taxa de conversão que vai cair, tá vendo aqui, ó? Eu vou conseguir entregar o resultado de 2 milhões e 100. Ela faz toda a conta baseada na média anual, aqui na direita. Por isso que é importante ter dados. Senão, como é que a gente vai projetar um mês um resultado? E aí eu consigo chegar no meu cliente e falo, cara, descobri como que eu vou justificar os 26% de aumento. A gente vai ter que investir 23% a mais, entendeu? A planilha mostra isso. Pô, Di, mas, cara, eu preciso melhorar esse ROI. Eu não posso investir 23% a mais, mas eu preciso faturar os 2 milhões e 100. Aí a gente entra em outro cenário. Mas a ideia da aula aqui, eu vou mostrar todos esses cenários para vocês, entendeu? Pessoal, o Oscar perguntou, Di, como você considera a sazonalidade com esses valores médios? Ora, a sazonalidade ela está aqui, ó, já, tá vendo? Ó? Eu tenho aqui abril foi um mês muito ruim, maio foi um mês que eu cresci pouco. Isso aqui é a sazonalidade, isso aqui reflete no dado médio, entendeu? Agora, se eu quiser ver quanto que outubro representa para mim historicamente, eu vou lá e busco outubro de 2022 e faço a mesma planilha para descobrir como que foi o ano passado, entendeu? Exato, Matheus. Estoque é um ponto importante, só que estoque não tem como eu colocar na planilha aqui, baseado em produtos, curvas, etc. Isso é uma outra história. Se a pessoa chega para mim e quer faturar 2 milhões e 100, eu dou para ele a quantidade de pedidos. Se eu tenho a quantidade de pedidos, eu consigo saber da quantidade de pedidos quais são, eu posso mostrar aqui para vocês na prática. Eu tenho ali 5 produtos que representam 80% do meu faturamento. Então, eu vou colocar aqui, ó, produto 1, produto 2, produto 3, produto 4, produto 5, entendeu? Eu vou fazer uma análise de percentual de representatividade de produto. Então, eu vou descobrir que cada produto desse represente ali X%, que seja 20%, né? Vamos dar um exemplo que todos vendam por igual. Então, os 5 vendem 20%. Eu sei quantos pedidos eu vou esperar aqui, e se esses 5 produtos representam 80% do meu faturamento, eu faço uma conta e coloco aqui a quantidade de produtos que eu vou precisar para conseguir bater essa meta. Muito louco isso, né? Mas é isso, de uma forma muito rápida, explicando o que o Matheus levantou, entendeu? Então, eu também posso fazer esse estudo de produto e trazer aqui para mim quais são os produtos que mais vão funcionar ou não, entendeu? Aqui tem o número de pedidos já tem o número de pedidos aqui, ó. O pessoal perguntou, mas está aqui, ó. Esse aqui são o número de pedidos. Eu vou ter 7.855 pedidos sendo tirados ali, tá? E é isso que vai representar ali o meu cenário, ok? Eu teria que fazer uma fórmula aqui para chegar nesse valor, né? Eu teria que pegar aqui igual número de pedidos vezes, aí eu vou colocar 1 menos 0,20, acho que é isso. Ou não. Beleza, mas é quase isso. Eu teria que fazer uma conta reversa aqui para descobrir qual que é a quantidade de produtos, né, para dividir aqui e saber quantos produtos eu preciso ter. Mas só para responder o que o Matheus perguntou. Beleza? Bom, não necessariamente, Richard. Para vender 2 milhões você precisa ter 6 milhões. Não é bem assim. Eu preciso ter produto só. Não significa que os produtos representam 6 milhões. Isso é uma conta
para você ter profundidade de estoque para os próximos meses. Não significa que para eu vender os 2 milhões e 100, eu preciso ter 6 milhões em estoque. Entendeu? Receita captada e faturada. Como eu falei, a captada é o que entra no pedido, né? E a faturada é o que foi pago. Existe uma quebra, tá? De pago e não pago. O pessoal está respondendo aí, agradeço aí também, galera que está aí se ajudando, beleza? Bom, então eu chego nesse cenário aqui e eu entendo que eu tenho ali um valor de meta, né, com o meu cliente, eu tenho aqui os dados médios que eu preciso, já está claro que eu vou precisar aumentar o meu investimento, então eu consigo trazer um plano para o meu cliente da seguinte forma, tá? Eu consigo trazer um plano para o meu cliente mostrando quanto ele vai ter que investir, quantas sessões a gente precisa ter, quanto de CPS vai ser o projetado. Isso baseado na média, galera, tá? Lembrando que não é assim que faz ainda. Olha só que interessante, tá? E aí eu trago aqui uma análise de produto. Então, se eu sei quais são os produtos que estão sendo ali distribuídos, né, para o meu cliente, eu vou conseguir saber quanto de representatividade cada produto desse vai ter, tá? E por aí vai. Eu vou conseguindo descobrir aí todos os pontos estratégicos aí do projeto para o meu cliente saber exatamente, né, quanto que ele vai precisar ter de estoque também, né, para conseguir trazer um resultado. Eu vou mostrar um exemplo mais prático para vocês aí em cima de produto, já que foi perguntado isso, né? Eu vou colocar aqui, ó, 1.571 pedidos de cada produto, ou seja, isso daqui, né, na somatória, daria 7.855 pedidos, que é o que eu espero ali no total, tá? Lembrando que só 80% dos meus pedidos, né, representam ali os 5 principais produtos. Então, eu pego o número de pedidos menos 80%, vai dar 6.284, que dividido por 5 vai dar, fazer a conta aqui, 7.855 menos 80%. Ok. Então, eu pego esse valor que deu aqui de resultado, 6.284, e divido por 5 para conseguir saber quantos produtos eu preciso ter para conseguir cobrir essa venda que eu espero. Então, só para vocês entenderem, 80% das vendas são representadas, tá? Por esses produtos aqui, ó. Só para todo mundo ficar na mesma linha que eu aqui, ó. Tá vendo? 80% das vendas, tá? São representadas por 5 principais produtos. Aqui tem a quantidade, a representatividade deles, e 20% das vendas, eu coloco aqui embaixo, eu chamo de demais produtos e tudo bem. E aí eu consigo entregar para o meu cliente, ou você, dono de e-commerce, você consegue ter uma previsão até de quanto de estoque você precisa ter para conseguir cobrir essa demanda que você vai ter, ok? Isso sem basear em outras coisas, né? Ah, vai ter um lançamento novo, tal, aí é uma outra história, entendeu? Mas é isso. Eu acho que todo mundo conseguiu pegar a visão aqui, tá bom? Bom, esse é o ponto principal do negócio. Eu venho aqui, faço aqui uma conta rápida aqui, ó. Fazer um algoritmo rápido aqui, preguiçoso, só para vocês verem. Então, eu preciso ter 1.575 produtos dos demais aqui, que representam uns 20%, e eu preciso ter 1.256 de estoque de cada um desses produtos para eu conseguir bater o meu resultado esperado. Cara, não é muito complexo fazer essa conta, depois vou deixar mais bonitinho aqui na planilha para vocês, tá bom? Mas ok, eu tenho um resultado aqui, ele tem 2.100.000, né? Eu tenho 40% de representatividade em mídia, 60% em outros canais. Eu baseei em dados médios, trouxe para o cliente que eu preciso investir 23% a mais, vou precisar dessa quantidade de produtos e tudo mais, a gente fica alinhado para começar o mês. Até aqui tudo bem? Estão conseguindo entender? Ou está muito complexo? Tudo bem? Importância de ter os dados, tá, galera? Se eu não tenho os dados passados, eu não consigo nunca fazer uma projeção, tá? Beleza. Isso aqui não é só mídia paga. 40% desse resultado vai vir de mídia, ou seja, eu sou responsável por entregar 840 mil reais. 1.260.000 reais é responsabilidade dos outros canais do projeto, que é SEO, Instagram, e-mail marketing, porque historicamente esses canais já representam essa porcentagem. Entendeu? Eu estou separando mídia de outros canais.
beleza? Deixando bem fácil aí para vocês conseguirem entender. Aí nós vamos para a etapa 3, vamos para a etapa chamada planejador. Aqui eu já deixei o cenário atual desse projeto, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de todo mundo ver. Aqui eu deixei o cenário atual do projeto. Então eu coloquei aqui os dados, né, atuais ali do projeto, ou seja, tudo que aconteceu no mês passado, o que ele quer que aconteça agora, no mês de outubro, e o que eu vou ter que fazer para isso acontecer. Entendeu? Então, olha só que interessante. Eu vou vir aqui e eu vou fazer algumas projeções agora para bater os 2 milhões e 100. Porém, o que eu trouxe a mais nessa planilha aqui, pessoal? Eu trouxe a média anual para eu ficar olhando para ver se eu estou dentro ou fora da média. Eu trouxe o percentual, né, do atual para ver o quanto que eu estou projetando acima, porque existem alguns percentuais máximos que a gente tem que seguir. Você não pode chegar no cliente e falar que você vai aumentar para R$ 450 o ticket médio dele, aumentando 68% da média anual do projeto. Concorda comigo? Você vai frustrar o teu cliente. Ah, eu coloquei aqui só para bater o resultado ali embaixo, mas não é isso que funciona. Porque se eu aumento muito o ticket médio, eu estou projetando 68% a mais do que a média anual. Não faz sentido. Sendo que o meu teto máximo ideal seria 25%. Então, eu tenho que realmente ser muito pé no chão. Se eu aumentar para R$ 275, aumentar pouquinha coisa, tá vendo? Eu estou aumentando 2% da média anual. Lembrando que eu posso atingir um teto máximo de projeção. Então, se a gente colocar 295 aqui, já vai para 10%, ou seja, eu estou dentro da média sugerida, né, aumentando 10% do que a média atual. Aí eu volto aqui no histórico e eu falo, cara, algum mês eu consegui um ticket médio de R$ 270? Aí eu olho aqui, ó, sim, eu consegui em fevereiro, eu consegui em março, eu consegui em abril, eu consegui em maio. Esses 4 meses aqui eu consegui bater R$ 270 ticket médio. O que eu fiz nesses meses? Quais foram os produtos vendidos nesses meses que fizeram o ticket médio subir e quais foram as ações? Aí eu já tenho respostas. Aí eu volto aqui na projeção, né? E eu já sei o que eu vou ter que fazer para o ticket médio. É atingível esse resultado, tá vendo? Então eu volto aqui e falo, tá, será que eu consigo projetar um ticket médio um pouco maior? Eu somo só esses 4 tickets e chego em R$ 278. Ou seja, nos meus 4 melhores meses de ticket médio, a média deles é 278. Então, cara, se eu projetar 290 aqui, eu vou estar chutando balde, entendeu? Vai estar errado. Então eu vou aqui e coloco, cara, vamos colocar como meta 278. Ou a gente pode tentar 295 e ser um ticket médio muito louco, entendeu? Tipo, acima do que a gente conseguiu até hoje. Mas o ideal seria ali uns 280, porque historicamente foi essa média que eu consegui. Tudo que eu projetar acima disso, eu estarei me responsabilizando com esse resultado. Ok? Até aqui, tudo bem, galera? Estão conseguindo entender? Estou tentando explicar da maneira mais simples possível para vocês, tá? Então, beleza, eu coloquei R$ 280, isso representa 4% a mais ali, né, na representatividade da minha média anual, acho que até mais um pouco, mas eu tenho um teto até de 25. Talvez essa fórmula não esteja correta, mas daria um pouquinho mais ali, não é só 4% não, pelo que eu estou fazendo as contas aqui, ó. Se eu fizer, vamos ver se é isso mesmo, se eu fizer 267 mais 4%, é isso mesmo, vai dar quase isso. Então tá certo, 4,74%. Isso me daria uma margem de aumentar o ticket médio, mas eu estaria fugindo do que é o comum, tá bom? Então, beleza, ticket médio estabelecido. Vamos lá, vamos olhar o CPS do projeto agora. Meu custo de sessão, historicamente no ano, é 0,38. E aqui eu estou projetando 47 porque foi meu resultado do mês passado. Ou seja, tá bom, beleza, estou num resultado aqui do mês passado de 0,47, aqui, ó. Porém, eu estou projetando um ticket médio ali, né? A média anual é de 0,38, ou seja, existe margem para eu conseguir baixar esse ticket, esse CPS. Então, por que não, né? Eu usar um pouco aqui e colocar um CPS menor, próximo ali, né? Talvez um 0,42 ali. Eu já tô batendo ali na média de 10% da minha média anual. Talvez se eu baixar para 40, eu aumente um pouco isso. Deixa eu ver aqui. Na verdade, 40 está dando menos 5 e 0,38 está dando a mesma coisa. Perfeito. Só para a gente fazer um teste aqui. Vou colocar 0,42 aqui, tá? Tava 0,47. Está uma redução de 10% no meu CPS, né?
um aumento de 10% comparado com a minha média anual, só que eu estou vindo de 0,47. Então, isso me ajuda a tomar essas decisões, tá bom? Pessoal, foquem na aula, eu já respondo vocês aqui as perguntas, tá? Senão a gente vai perder o foco. Eu vou responder as perguntas e não vou conseguir dar aula e todo mundo vai sair daqui sem aprender nada hoje. Eu já vou responder as dúvidas de vocês. Porcentagem, a gente precisa pensar muito na hora de fazer essas contas aqui, ó. Porcentagens de taxa de conversão. Meu mês passado deu 1,50. Só que minha média anual é 1,17. É só vir aqui olhar. Qual que é a média anual da taxa de conversão desse projeto? 1,17. Cara, se meu mês passado foi bom, não significa que meu mês que vem vai ser a mesma coisa. Eu tenho que vir aqui agora e analisar um pouco o histórico da taxa de conversão, ó. Olha como ela oscila, ó. Não existe 1,10, 0,98, 1,23, 0,94, 1,10. Não existe uma regra aqui para eu chegar e falar, não, esse mês vai ser 1,50 de novo. Ou seja, é muito mais seguro eu projetar para baixo essa taxa de conversão, entendeu? Tipo 1,35, eu vou estar ali buscando 15%, tá? De otimização com base na minha média anual, mais abaixo da minha média atual. Então, eu estou sendo muito pé no chão colocando esses números aqui. Minha aprovação de pagamento atual, né? A média tá em 91%, tá? O mês passado deu 94%, então a gente pode talvez fazer algumas ações aqui para aumentar o percentual de pagamento, respeitando a porcentagem máxima, que seria de 5% de crescimento dessa métrica aqui. Então, aqui eu estou sendo muito pé no chão, eu não usei como eu deveria. Deixa eu ver, deixa eu tentar usar mais um pouco aqui, para ver se eu consigo projetar um crescimento melhor. Eu vou colocar aqui que o CPS vai voltar para a média anual, né? Então, assim, não vou contando ali com a média atual vai ser 0%, mas baseado no mês anterior, né, que é 4,7, já é um ajuste de 10 centavos. Meu ticket médio eu vou puxar um pouquinho para cima, né? Eu vou puxar ali para 290 e a taxa de conversão eu vou simular que ela vai cair aqui com esse aumento de sessões. Bom, eu cheguei no meu máximo aqui. Ou seja, quase 5% que é o máximo. De 25 de teto que eu tinha, eu cheguei em 15% de taxa de conversão. Jamais poderia chegar e falar que eu vou manter a taxa de conversão, porque não é isso que acontece. De ticket médio, eu estou projetando aqui uma otimização de 8%, sendo que eu tinha um teto de 25% para conseguir fazer a coisa acontecer, né? CPS tentando manter a mesma média anual, ou seja, contando que o CPS vai baixar, só que não é isso historicamente que acontece. O que acontece quando eu aumento o orçamento nessa conta? O CPS sobe, tá? Então, eu poderia vir aqui e não contar com uma redução do CPS. Posso vir aqui e deixar o mesmo do mês passado e contar com outras coisas, entendeu? Pô, geralmente a taxa de conversão sobe porque você está trazendo mais pessoas. Qual que é o histórico dessa conta? Quando eu invisto mais, meu CPS sobe, porque eu estou alcançando muito mais pessoas e pouca gente vai clicar, eu vou alcançar pessoas frias. Meu ticket médio cai, porque as pessoas que entram vão preferir comprar produtos mais baratos, que é a primeira vez que estão tendo contato com a loja, mas minha taxa de conversão sobe porque os produtos baratos vendem mais e etc. Então, é esse histórico que eu tenho que projetar aqui. Não tem como eu correr disso. Isso é dados. Eu analisei o passado, eu tenho isso aqui que justifica a minha tomada de decisão. Então, aqui eu estou fazendo um cenário meio agressivo, projetando reduzir CPS, projetando aumentar um pouco o ticket médio, projetando cair um pouco a taxa de conversão com essas ações, mas melhorar a aprovação de pagamento. Eu não cheguei no objetivo do meu cliente ainda. Eu chego em 2 milhões e 12 mil reais. Aí eu venho aqui no investimento e aplico um investimento maior. Ainda não cheguei, tá vendo? 215 de verba. Opa, acho que eu usei um pouco mais aqui. Ainda bem que eu errei esse zero a mais na planilha e não no gerenciador de anúncios, porque se eu erro isso no gerenciador de anúncios, vocês não me verão mais nas próximas aulas. Bom, tá aqui, ó. 2 milhões e 215 captado, 2 milhões e 104 mil desejado, ou seja, consegui atingir, né, o resultado esperado. Estou aumentando 63% a verba baseada na média anual, mas é pela meta também que eu tenho. Então, conseguiram entender, galera, a correlação de números, como que a gente tem que pensar na hora de planejar? Não é simplesmente subir campanha. Eu falo que assim, perde-se muito mais tempo fazendo isso daqui do que subindo campanha. Subir campanha é muito fácil, entendeu? A gente perde muito tempo planejando, entendeu?
Aí, beleza, eu tenho aqui já o meu resultado diário esperado, já alimentou minha planilha 4, que é a visão, minha planilha 5, né? E agora eu venho aqui e distribuo, né? É a representatividade desses canais. Deixa eu quebrar aqui para vocês conseguirem ler melhor. Então, eu tenho aqui a representatividade de canais, né? E também os pedidos que eu espero para o canal. Beleza? Então, olha só. Meta Ads, né? 30% do meu faturamento vem de lá. Então, eu espero trazer isso aqui de faturamento. Lembrando que eu estou olhando, né? Se eu for olhar o 40% de mídia paga, eu teria que distribuir diferente isso aqui. Eu teria que mexer aqui e colocar 40% aqui. Mas ó, só para vocês entenderem, a planilha faz um cálculo de ramificação aqui de faturamento, quanto eu espero de cada canal e quanto eu espero de pedidos em cada canal. E aí eu consigo entregar isso num planejamento do meu cliente, mostrando no slide, tudo bonitinho, quanto que eu vou esperar, como é que a gente vai fazer, da onde vai vir o resultado, e com isso a gente consegue ir para a próxima etapa. Entendeu? Até aqui, tudo bem? Estou conseguindo pegar a visão, hein, galera? É uma aula meio chata, né? Eu confesso, mas é importante porque vocês não vão conseguir entregar resultado ou ter resultado se vocês não fizerem isso aqui. Não tem como, né? Não adianta eu vir aqui dar uma aula de público, interesse e estruturas de CBO, entendeu? Isso não é nada perto do que o e-commerce precisa. Então, o que é resultado é isso aqui, na verdade, sacou? Isso é o resultado. O resultado vem daqui, entendeu? Vamos lá. Social, redes sociais, orgânico, SEO, e-mail marketing, entendeu? E por aí vai. Então, se eu abaixasse aqui a percentual, não sei se vai mudar o resultado ali, mas ó, 40-40. Opa, fiz caca aqui. Tenho medo de mexer na planilha errada, apertar um botão errado e desconfigurar tudo, que é terrível, né, cara? Então aqui eu vou colocar aqui um aumento de 25%, aqui eu vou colocar 5, 30, 40, aí eu fecho 100% aqui, segundo, né, as minhas contas. Não, tá dando 80 ainda, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui que 10 venha do orgânico e que eu aumente aqui 30 aqui. Deixa eu ver agora se vai dar certo. Quero respeitar aquela proporção lá. Eu vou colocar 15 e 15, vai. Só para vocês entenderem. Então, aqui ficou certinho agora. 40% de tráfego pago e 60% de outros canais, social, orgânico, e-mail, que são beneficiados por tráfego pago. Entendeu? E aí eu consigo saber quanto eu vou esperar de pedido de cada rede. Entendeu? E aí eu consigo também, dessa meta de 2 milhões e 100, me abster somente também ao meu resultado. Eu preciso entregar 841 mil para esse cliente. Porque se o cara fizer caca na rede social, não mandar nenhum e-mail, e mudar de plataforma nesse mês e ferrar o orgânico dele, acabou o resultado que ele está esperando. Concorda comigo? Ele não está esperando 2 milhões e 100 de tráfego pago. Ele está esperando 2 milhões e 100 de resultado geral. Então, eu preciso cascatear, né, esse resultado aqui é, em canais e conseguir saber exatamente o quanto eu tenho responsabilidade de entregar e quanto que o meu cliente tem de responsabilidade para entregar nos canais que ele também trabalha, que às vezes não sou eu que estou fazendo aqui. Até aqui tudo bem, galera? Estamos alinhados? Muito louco isso aqui, né, cara? Fala aí. Vocês já viram alguma aula parecida assim ou não? Doideira, né? Que o pessoal, o que eu vejo muito, assim, a galera ensinando tráfego, 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 entendeu? Mas, cara, o quanto que o tráfego realmente vai dar resultado para o e-commerce? Fala a verdade para mim agora. Se eu entrasse numa aula aqui e ficasse mostrando estrutura CBO para vocês e interesses que eu descobri que está dando resultado. Vocês acham que é isso que é o segredo da parada? Claro que não, entendeu? Claro que não. Por isso que muita gente patina quando só entende de tráfego e vai buscar cliente de e-commerce. Porque o e-commerce não é só tráfego. O e-commerce é composto por canais, por sessões, por taxa de conversão, por ticket médio, por estudo de produto, por muita coisa. Olha o que a gente falou aqui, ó. A gente trouxe até a representatividade de venda por produto e etc. Entendeu? Você acha que o tráfego, né, ele vai ser responsável por isso? Não vai. Não é isso, entendeu? Então, o tráfego ele é um pedacinho. Tá bom? Bom, aqui está entregue para vocês, né? Agora a gente foi para o planejador, a gente conseguiu fazer a projeção aqui, descobrimos que esse aqui é o resultado médio diário que eu estou esperando, tá? Então nós temos aqui R$ 7.166 por dia investido, 18 mil visitas diárias, 255 pedidos, com faturamento de R$ 73 mil para conseguir bater a meta do que eu desenhei aqui. Aí eu venho aqui, né?
No acompanhamento já está tudo preenchido aqui, ó. Só venho aqui agora e vou preenchendo mês a mês, dia a dia, no caso, já está para outubro, eu vou preenchendo aqui para saber exatamente como é que eu estou indo e qual que é meu agressor, entendeu? Consegui bater minha projeção? Não, né? Se eu conseguir bater, vai ficar verdinho aqui, ó. Eu vou aumentar para 295 ticket médio, ele fica verde, porque está acima do que eu projetei, entendeu? E por aí vai. Ó. Eu consigo ver. Se algum dia não foi bom, eu consigo saber o que que aconteceu. Foi sessões que não entraram, foi receita que não bateu por conta do ticket médio, foi o ROAS. O que foi ruim nesse dia? Eu consigo saber tudo aqui quando eu faço isso, tá? E a visão de canais é isso aqui, ó. Você conseguir distribuir os canais que seu cliente teve e colocar também o resultado por canais ao longo do ano. Então, quanto que o Instagram Shopping vendeu? Quanto que o Google CPC vendeu? Quanto que o Instagram Perfil vendeu? O link do perfil, entendeu? O Instagram Shopping é a famosa sacolinha do Instagram ali e tal, né? Quanto que o TikTok vendeu? Quanto que o WhatsApp vendeu? E etc. Eu consigo entender também a correlação desses canais, para conseguir entender a sazonalidade de venda por canais. E com isso, eu tomar decisões estratégicas para o meu cliente. Beleza? Aí eu venho para o acompanhamento, que aqui é a planilha 5. Na verdade, eu até prefiro deixar a visão de canais como quinto e o acompanhamento como quarto, para ficar mais fácil de vocês seguirem a lógica aqui que eu estou passando para vocês. Beleza. Bom, depois que eu faço isso, né? Depois que eu desenho tudo isso aqui, a gente, ó, fez acompanhamento, fez visões canais, eu entendi tudo que está acontecendo no meu cliente, analisei os históricos, fiz as projeções, eu vou para a sexta etapa, tá? Eu vou para o planejamento de ações, né? Então, olha só, outubro está aqui. Quais ações que eu posso fazer em outubro para sempre potencializar a venda? Ah, vamos fazer uma ação, né? Nos 3 primeiros dias de frete fixo para os principais estados de 9,90. Ou seja, os principais estados vão pagar 9,90 só de frete. Vamos ver como essa ação vai se comportar? Vamos rodar ela por 3 dias, aí eu consigo fazer essa ação, deixar planilhado aqui, né? E aqui colocar como é que foi meu resultado. Porque no final do mês eu quero olhar quais foram as ações que funcionaram. Entendeu? Eu consigo saber tudo depois no final do mês. Cara, qual foi a ação que mais aumentou meu faturamento? Foi a de frete fixo? Foi a ação de cupom de desconto progressivo? Olha só que legal. Você pode escrever aqui, ó, as ações e deixar isso alinhado. E aí você vai deixando aqui como é que foi a receita dessas ações para a gente saber qual foi as ações que mais funcionaram naquele mês, que mais potencializaram o resultado. Aqui tem 7 ações desenhadas para um mês só, entendeu? Para eu não parar em nenhum momento de fazer ação. O e-commerce sem ação é e-commerce sem graça, cara, entendeu? A pessoa entra todo dia a mesma coisa, entendeu? Não, ela entra numa semana, está tendo frete grátis, na outra semana cupom progressivo, na outra semana está tendo compre 3, e que nem falaram na última aula lá, né? Compre, como é que foi? Compre 3, pague 4, sei lá o que falaram na última aula, foi uma parada assim. Ou seja, essas ações aí que eu vou ter que colocar aqui, entendeu? E aí eu desenho um mês de ações, ou seja, vamos desenhar. Olha só, olha a complexidade desse planejamento e como ele está muito alinhado, entendeu? Eu não estou só mostrando para o meu cliente que eu consigo atingir o resultado, eu estou mostrando o que eu vou fazer para que isso aconteça. Isso é o ponto principal. Depois daqui, eu vou para ações por métricas, né? Ou seja, lembra que eu projetei um CPS menor? Projetei uma taxa de conversão, mas eu preciso estabilizar ela, então eu vou criar aqui as ações que eu preciso revisar para que eu mantenha essas métricas funcionando ao longo, tá, do mês, né? Ou seja, isso aqui é totalmente estratégico, galera, entendeu? Isso aqui realmente, para quem está pegando a visão aqui, vai pegar esse arquivo, vai conseguir desenhar um cenário diferente. Dia é muito trabalho pelos R$ 500 que eu estou cobrando do meu cliente. Então você já entende aí que o perfil do teu cliente é outro a partir de agora, porque para você entregar isso aqui, na minha opinião, seria o ideal básico para você conseguir entregar, para você entregar resultado. Então, né, se a pessoa, né, se as pessoas ali não concordam, pagarem pouco para ter tanta entrega, é melhor você buscar um novo ICP. E eu te falo uma coisa, quer saber o resultado, quer saber uma parada real? Tem muito mercado para quem faz o trabalho direito e para quem faz um trabalho completo, entendeu? É isso aqui que os donos de e-commerce estão buscando hoje. Não é tráfego pago.
tráfego pago, aquela coisa toda ali, entendeu? Tipo, eu faço anúncios, né? Se você tem no seu Instagram o nome ads ou tráfego, revise um pouco isso, meu sujeito, porque talvez não é isso que vai te levar para a próxima etapa e não é isso que vai chamar a atenção do teu cliente. O cliente, ele quer performance, ele quer planejamento, ele quer dados. Então, se você apresenta, se tem a oportunidade de apresentar isso para um cliente, 1% você está dentro do 1% ali das pessoas que realmente fazem um trabalho diferente, porque a maioria só falam de tráfego. Você pega qualquer gestor, apertador de botão, pega um e-commerce que não está performando, manda para ele analisar, ele vai falar, sabe o quê? É porque o público lookalike não está bom, mas dá para a gente melhorar aqui. Eles vão falar de tráfego toda hora. Ninguém vai fazer isso aqui. E é isso aqui que muda o resultado, entendeu? Não é tráfego. É por isso que eu falo, galera, quando vocês conseguirem dominar essa habilidade do planejamento, vocês vão virar o jogo de ticket médio, de ICP de cliente. Vocês vão mudar o jogo do teu e-commerce de resultado, porque não tem segredo. É isso que vai mudar o jogo. E por último, não menos importante, eu deixei preenchido, que eu sou bonzinho aqui, algumas coisas, mas olha só, quais são as ações que eu vou fazer por canal também. Então, você vai apresentar para o teu cliente quais são as ações que ele pode fazer em cada canal que ele tem. Imagine você já deixar isso preenchido, e aí todo cliente você não precisa inventar uma ação, você já tem uma checklist de ações que podem ser feitas. Então, é um trabalho de uma vez só, galera. Isso aqui, ó, as ações por métrica, você vai fazer várias ideias. Depois você nunca mais vai precisar ficar preenchendo tudo no mês. Por quê? Você vai ter um checklist de ações que você pode fazer por métrica, e aí você pode revisar isso em todos os seus clientes. Você pode usar isso na sua página de vendas, vender o teu produto desse jeito. O teu cliente olhar e falar, cara, se é diferenciado, entendeu? Então, é basicamente os 8 pilares que a gente segue para projeção. Projeção rápida, dados históricos e futuro, planejador, acompanhamento, visão de canais, ações do mês, tarefas por métricas e tarefas por canais. Tá legal? E esse mind map eu disponibilizei na última aula, ele está completo também aqui, ó, tá vendo? Se você for clicando aqui, você vai sabendo ali tudo que você tem que pedir para o cliente, como é que você faz, vai clicando aqui, você vai navegando, aquela coisa toda, né? O meu cliente não sabe ainda qual que vai ser os produtos, então você vai ajudar ele a desenhar isso para você conseguir chegar aqui e ter os produtos que você vai projetar e etc. Entendeu? Esses materiais estão disponíveis dentro do GDP, no módulo Briefing Start e também no módulo E-Commerce de Performance. Quem está aqui na aula e ainda não é aluno, a gente vai mandar esse material no grupo que você recebeu o link da aula, para você conseguir aí fazer suas projeções, analisar e etc. Ok? A gente em breve vai falar sobre o EDP, como é que vai funcionar. A gente está criando, né, começando a criar agora uma comunidade de lojistas, de pessoas envolvidas em e-commerce. Então, se você é do GDP, você já vai ter todo o material que eu estou compartilhando. Se você é só um lojista que está assistindo essa aula, ou é um gestor que não se interessa em aprender, né, como aumentar o ticket médio, como aumentar a tua empresa, só quer saber sobre e-commerce, pode conhecer o EDP, né? A gente vai ter ali algumas opções legais no futuro, no final de outubro, para vocês conseguirem entrar na nossa comunidade, fazerem parte aí do EDP, que é isso aqui que a gente faz, né? Projeção, mostra todos os arquivos, compartilha tudo para você conseguir ter resultado. Fechou? Bom, estou seguindo aqui o meu tempo recorde aqui de 1 hora para entregar uma aula tão complexa como essa. Eu achei que não ia conseguir, mas tem dado certo. Então, eu vou entregar para vocês aqui essa planilha, vou entregar para vocês todo o mind map, tá? Para vocês conseguirem. A única coisa que eu vou pedir para vocês antes de terminar a aula, tá? É que vocês comentem o que vocês acharam da aula para mim, senão minha equipe vai me demitir, porque eles não sabem o que está acontecendo aqui, se eu estou fazendo a aula certa ou não. Então, vem aqui nesse post, vou colocar o link aqui. Deixa um comentário para mim, por favor. Gostei da aula, não gostei, foi uma bosta, aprendi alguma coisa, não aprendi. Não importa. Coloca o que vocês acharam aqui. E dia 9, né, na próxima semana, eu acho que vocês devem estar ansiosos aí. Nós vamos ter uma aula completa de ações e estratégias para Black Friday 2023, tá? Então, é uma aula que acho que muita gente está esperando acontecer para saber o que, que a gente vai fazer na Black, etc. Então, é isso. Dia 16 é uma aula só sobre ações para você aumentar as sessões do teu e-commerce, de trazer mais sessões. Dia 23, uma aula exclusiva sobre todas as ações que a gente faz para aumentar o ticket médio. E dia 30, como abrir novos canais de aquisição para e-commerce. Fechou? Então, são todos esses conteúdos que vão acontecer ao longo do mês aí de outubro. Então, tem bastante coisa. No final do mês de outubro,
eu vou apresentar para vocês a nossa comunidade do e-commerce performance para quem é lojista. Para quem é gestor e já está no GDP, não se preocupe, vocês vão ter todo acesso ao material, aulas, vídeos e tudo. Para quem é lojista que está aqui, que quer aprender mais, que quer estar junto, que está tendo essas aulas para conseguir ampliar o resultado, no final de outubro a gente vai falar um pouquinho sobre o EDP, como é que ele vai funcionar para vocês conseguirem fazer parte da comunidade, tudo que tem dentro e etc. Fechado? Então, não deixem de comentar aqui no post que eu marquei aqui vocês para saber o que vocês acharam da aula de hoje. Daqui a pouquinho, os materiais vão estar disponibilizados para vocês. Eu vou mandar o Mind Map também em PDF, porque tem muita gente que não conseguiu abrir pelo link do Mind Master. Então, eu vou salvar ele em PDF também, para a gente conseguir compartilhar com vocês. E a gente se vê, então, na próxima segunda, falando sobre Black Friday. Agora está com vocês. Pegar tudo isso daqui e fazer um belo planejamento do cliente de vocês. O Caio acabou de chegar, né? Que pena, Caio, você perdeu uma baita aula, mas, né, a gente vai disponibilizar depois ali o conteúdo para vocês conseguirem assistir e replicar, tá? Essa planilha, ela é automatizada por plugins, né, que puxam os dados das plataformas como o GA4, o Meta, o Google e etc, tá bom? A gente pode ter depois uma aula sobre isso, mas eu acho que é uma aula mais técnica, cabível ali da gente fazer no GDP e não no EDP, porque é uma coisa muito técnica ali de plugins, conexões e etc. O foco principal, né, é ensinar, mesmo que seja que você puxe isso na unha, é importante. Nem demora tanto tempo. Vai, fala a verdade. Preencher aqui essas colunas na unha, até para um lojista é muito bom para ele entender o próprio negócio. Fechou? Valeu, time. A gente se vê então na próxima segunda. Espero que vocês tenham curtido e a gente fala mais pra frente aí na segunda que vem. Valeu, tamo junto.